E o professor Tite deu mais um grande passo para seu retorno ao futebol. Ele já está montando a sua nova comissão técnica. Será que isso coloca ainda mais pressão para cima do atual treinador do Timão, Dorival Júnior? E ainda falando sobre o Dorival Júnior, após mais um jogo do Timão sem vencer na Neoquímica Arena, o Dorival garantiu que nunca viveu em clube nenhum o que ele está vivendo dentro do Corinthians. E o atacante Yuri Alberto deixou o gramado da Neoquímica Arena após novo empate do Timão em casa mancando e se tornou motivo de preocupação, pelo menos momentâneo, dentro do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o desabafo do treinador Dorival Júnior, que depois de mais um jogo que o Corinthians ficou sem vencer em casa, ele acabou meio que fazendo uma avaliação do seu trabalho e disse que ele nunca passou em clube nenhum o que ele passou no Corinthians durante essa temporada que ainda nem acabou. O Corinthians, infelizmente, não vencemos mais um jogo em casa pelo Campeonato Brasileiro. Recebemos o Botafogo, jogo da 36ª rodada, fizemos um ótimo primeiro tempo com volume de jogo, chances criadas, abrimos o placar no começo do jogo com o gol do Ranieri, mas faltou efetividade para ampliar o placar. Na volta do intervalo, o Corinthians acabou novamente voltando mal, o treinador do Botafogo mexeu, o Botafogo empatou e virou o jogo, e depois o Corinthians buscou o gol de empate após bela jogada do Vitinho, o Gustavo Henrique empatou a partida. Depois do jogo, entrevista coletiva, o Dorival teve que dar explicações de mais um jogo que o Corinthians ficou sem vencer em casa, e ele acabou desabafando, fazendo uma avaliação do seu trabalho e dizendo que ele passou no Corinthians esse ano, ele nunca havia passado em lugar algum. Vamos para as palavras dele. Tivemos muitas dificuldades ao longo do campeonato. Eu não minto, o torcedor sabe muito bem do que eu estou falando. Tivemos uma sequência absurda com a falta de 8 ou 9 jogadores. Essas dificuldades foram avolumadas com tudo que veio acontecer ao longo do ano. E vocês da imprensa acompanharam isso. Nós procuramos fazer o nosso trabalho da maneira mais limpa possível. Vou ser bem sincero com vocês. As dificuldades que passamos aqui esse ano, eu não havia passado em clube algum. Então, o Dorival desabafou e acabou fazendo um misto de falta de opções de jogadores. Claro, atrelado à falta de contratações, também jogadores que, quando o Corinthians perde, não tem ninguém para repor quando alguém está machucado, e também acabou absolutamente falando dos problemas políticos muito turbulentos nessa temporada 2025. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte. Primeiramente, claro que não podemos deixar de falar que tudo que aconteceu e acontece politicamente dentro do clube atrapalha e muito. Estamos falando de um Corinthians que a política, infelizmente, só atrapalha. Todos os dias temos notícias que tem conselheiro pressionando para mandar tal pessoa embora, para mandar outro embora. Isso acaba simplesmente afetando o futebol. Todos acabam ficando sem tranquilidade para trabalhar. E nesse ano tivemos problemas políticos potencializados no clube. Presidente afastado, destituído, um novo presidente chegando. Uma vergonha tudo que aconteceu politicamente no Corinthians nesse ano. Mas também o Dorival, ele sempre acaba, claro, se isentando das coisas. Ao meu ponto de vista, por exemplo, Corinthians perdeu muitas forças em casa com o trabalho do Dorival. O que acontece com o Corinthians mesmo nos jogos em casa é impressionante. O Corinthians sempre faz um bom primeiro tempo, abre o placar e depois parece que existe uma estratégia da equipe não atacar mais. O Corinthians abaixa as linhas, os adversários conseguem
subir as suas linhas, o Corinthians só dá toques para trás e os adversários crescem. Foi assim contra o São Paulo, abrimos o placar, no segundo tempo tomamos o gol de empate logo no começo, quase o São Paulo virou, vencemos o jogo porque marcamos 2 gols depois dos 40 minutos, e foi assim ontem contra o Botafogo, um Corinthians que infelizmente para mim, sob os comandos do Dorival, acabou sinceramente se tornando uma equipe vulnerável dentro de casa. Ao meu ponto de vista, sobre os comandos do Dorival Júnior na Neoquímica Arena, infelizmente, é um Corinthians que perde intensidade, perde foco e se torna uma equipe previsível. Infelizmente é o que eu posso falar para vocês. Ele está certo nas questões políticas, tudo o que aconteceu, acontece e vai acontecer, ele está, mas absolutamente também que tem hora que parece que não tem estratégia. Ele reclamou dos jogadores que ficaram afastados por lesões e tudo mais, só que agora os jogadores estão à disposição. E aí, nada muda. E agora vamos falar sobre o atacante Yuri Alberto, que deixou o gramado depois do empate contra o Botafogo na Neoquímica Arena, mancando, e se tornou motivo de preocupação dentro do Corinthians. O Timão, infelizmente, não saímos do empate na tarde de ontem contra a equipe do Botafogo. O Yuri Alberto, mais uma vez, jogou os 90 minutos. O Yuri Alberto que está oscilando, na verdade, nessa temporada. Já teve 2 problemas de lesões que ele acabou ficando de fora por alguns meses. O primeiro foi lá no mês de maio, quando ele tomou uma pancada nas costas em jogo contra o Atlético Mineiro e ficou quase 2 meses de fora, e depois ele acabou tendo um problema, na verdade, que não foi questão envolvendo o jogo, e sim uma hérnia inguinal, que claro que também pode ter fatores de exercício, mas ele acabou precisando fazer uma cirurgia e ficou de fora. O Yuri não está em uma fase boa, o jogador está mais uma vez oscilando, tem jogo que ele vai bem, marca seus gols, e tem jogo que ele perde gol. E ontem contra o Botafogo, mais uma vez o Yuri não conseguiu ter uma boa apresentação. Só que, como eu disse, jogou os 90 minutos. Depois do apito final, o Yuri Alberto foi flagrado em um vídeo mancando com a mão na região da virilha. O Dorival até chegou a comentar na coletiva, mas absolutamente sem nenhum tipo de informação. Então o Yuri Alberto se tornou motivo de preocupação. Até o Corinthians informar oficialmente o que aconteceu ou não aconteceu com o jogador, ficaremos na dúvida se de repente o Yuri Alberto não está com mais uma lesão. A minha opinião quanto ao Yuri Alberto nesse momento estar se tornando motivo de preocupação é a seguinte. Primeiramente, eu vou ser bem sincero com vocês. O Dorival, acabei de falar para vocês do Dorival reclamando que nunca passou o que ele passou em clube nenhum, que ele passa no Corinthians, e ele acaba se isentando das coisas. Mas ontem, por que o Dorival não entrou com o Dieguinho e o Guinegão? 2 jovens, cheios de energias. Ele insistiu os 90 minutos com o Yuri Alberto. Está aí o resultado. Não havia necessidade alguma do Yuri Alberto jogar os 90 minutos. O Dorival tem que montar um planejamento correto. O Dorival tem que montar um planejamento em que visa vencer, claro, esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. A intenção era vencer os 3 últimos, já não vai dar mais certo, não vencemos ontem em casa. E claro, tem que pensar na Copa do Brasil. Mas não, o Dorival insistiu 90 minutos com o Yuri Alberto e deu no que deu. Sinceramente, o Yuri Alberto está oscilando? Está, mas é um jogador muito importante, é o artilheiro da equipe no ano. Sabemos da importância do Yuri em campo. Tomara que não tenha acontecido nada com ele, que seja ali apenas dores de final do jogo, mas a maneira que ele saiu preocupa. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o professor Tite, que já está montando a sua comissão técnica para realmente, em breve, se acertar com algum clube e voltar a trabalhar. Tite que, na verdade, com os resultados negativos que o Dorival vem tendo, absolutamente que já teve seu nome citado ao timão. Na semana retrasada, mais precisamente no sábado, dia 22 de novembro, o Tite acabou surpreendendo a todos
quando anunciou o seu retorno aos trabalhos. Ele que estava fora das atividades desde o mês de abril, quando ele havia se acertado com nada mais nada menos que o Corinthians. É isso mesmo. O Tite no mês de abril acertou seu retorno ao timão, assim que a família Dias, Ramon e Emiliano foram demitidos. O Tite se acertou para voltar ao Corinthians, mas de última hora ele acabou desistindo, alegando problemas psicológicos, e desde o mês de abril ele começou a se tratar. E como eu disse, no sábado, dia 22, o Tite acabou anunciando o seu retorno e se colocando à disposição no mercado. Absolutamente, que quando se fala de Tite, é uma ligação muito forte com o Corinthians, é um treinador que recusou o Corinthians por várias vezes, mas da última vez ele aceitou voltar. E claro, o Tite, quando está livre no mercado, ele acaba colocando pressão em qualquer treinador que estiver no comando do timão. Hoje o Dorival está sendo contestado, muitos dizem que o Dorival não tem identificação com o Corinthians, resultados ruins, e há, claro, as chances do Dorival não ficar para 2026. Lembrando que a Gazeta Esportiva já trouxe informação que o Corinthians avalia o Tite pensando na próxima temporada, então absolutamente que ainda muitas coisas podem acontecer. O Tite deu mais um passo para seu retorno. Ele está acertando, aliás, já se acertou com o ex-treinador do Avaí, o Vinícius Bergattin. Vinícius Bergattin deixou o Avaí para fazer parte da comissão técnica do Tite. Lembrando que o Tite sempre teve o Kleber Xavier como seu auxiliar e também o seu filho, o Matheus Bach, mas eles acabaram tomando outros rumos, inclusive trabalharam no Santos. Por enquanto não temos informações se trabalharão juntos novamente, mas o primeiro reforço ali do Tite, primeiro nome de quem vai trabalhar com o Tite já está definido, pelo menos que diz o ESPN, o Vinícius Bergattin, ex-treinador da equipe do Avaí, vai trabalhar com o Tite. Então o Tite começou a montar a sua comissão técnica já para voltar a trabalhar. E claro, não tem como não colocar pressão no atual treinador do Corinthians. A minha opinião quanto ao Tite estar montando a sua comissão técnica é a seguinte: realmente o Tite está de volta. Realmente o Tite já está se movimentando. O Tite, se abusar, ele volta a trabalhar ainda esse ano. E claro, é o que eu falei para vocês, não tem como não ligar o nome do Tite ao Corinthians. O Tite que foi embora do Corinthians em 2016 rumo à seleção, desde que ele foi embora, quantos treinadores o Corinthians teve que realmente deram conta do recado? Eu posso falar aqui para vocês rapidamente. Carille, o Vitor Pereira e Ramon e Emiliano, que conquistaram o título. Para mim, os outros treinadores, sinceramente, não conseguiram terem bons desempenhos. Mas, enfim, isso são questões de opiniões. Claro, existe uma mágoa muito grande em relação ao Tite. Eu, particularmente, tenho. Não voltou, recusou o Corinthians por diversas vezes. Na última vez, tudo bem, ele havia aceito, mas de última hora desistiu, alegando problemas psicológicos. Aí podemos até entender, não tem como saber, o cara estava mentindo, não tem como falarmos isso, seria injusto, de repente julgar, seria julgamento de caráter, isso não compensa, mas fato é, Dorival não vencendo o Botafogo em casa. Na semana retrasada tomamos uma goleada da equipe do Cruzeiro. Corinthians oscilando, Corinthians não consegue reagir. Se é o que a Gazeta Esportiva disse, o termômetro do Dorival é a Copa do Brasil. Se o Corinthians não for bem na Copa do Brasil, a situação vai ficar complicadíssima para os lados do Dorival. Então já estão fazendo lista de reforços e tudo mais, só que Fabinho e Dorival ainda são dúvidas para o ano que vem. Então, qualquer treinador que tiver no comando do timão, como eu disse, com o Tite no mercado, o Tite livre no mercado, o Tite à disposição, coloca pressão, porque o Tite tem uma forte ligação com o Corinthians. Então o Tite já está preparando a sua comissão, não é para voltar para o Corinthians, dando mais um passo importante para voltar a trabalhar, deixando bem claro, quem disse que o Corinthians está vendo o Tite para o ano que vem é a Gazeta Esportiva.
Eu, particularmente, prefiro pensar, claro, que hoje o nosso treinador é o Dorival e temos ainda 2 jogos de Campeonato Brasileiro e a decisão da Copa do Brasil, mas claro que a pressão vai aumentando cada vez mais. O que temos que fazer? Torcer para o Dorival arrebentar na Copa do Brasil. Porque queremos chegar na final, queremos um título. É importantíssimo, principalmente financeiramente falando, para o clube. Mas do jeito que o Corinthians está jogando, vai ser muito difícil passarmos pelo Cruzeiro. Tem que melhorar e muito. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do treinador Dorival Júnior? E quanto o atacante Yuri Alberto? Será que tem mais um problema? Será que ele está machucado novamente? E quanto a toda essa questão do Tite montando comissão técnica? Vocês acham que tudo isso pressiona ainda mais o atual treinador do Timão? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!